Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a coisa mais importante quando se fala em regulagem de máquinas injetoras: o ciclo de injeção. Você só vai conseguir regular e resolver os problemas na operação das máquinas injetoras se você entender bem como funciona todas as etapas do ciclo de injeção. Mas fica tranquilo que é muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o João Júnior e esse é o canal Dominando a Máquina Injetora. Então, bora pro vídeo. E para não esquecer, se você ainda não é inscrito, já aperta o dedo aí, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que eu lançar aqui sobre as máquinas injetoras, ok? Se você já assistiu, já vem acompanhando os outros vídeos aqui do canal, você já conheceu um pouco sobre as máquinas injetoras e sobre os moldes de injeção. Isso já preparou você para entender o aspecto mais importante na regulagem de máquinas injetoras e no processo de injeção plástica, que é o ciclo de injeção. Ciclo é o nome dado às funções que a máquina executa seguindo uma sequência, uma coisa após a outra, né? Por exemplo, o molde fecha, trava, o bico avança, injeta, calca, dosa, descomprime. Então cada etapa dessa é uma etapa do ciclo. Então quando ocorre todas essas etapas, fecha o ciclo de injeção. Então quando acaba cada ciclo, injeta uma peça, sai uma peça pronta. Termina o ciclo, a peça está pronta. Por exemplo, a máquina está trabalhando, injetando um balde. Então a cada ciclo vai injetar um balde, né? Cada ciclo de injeção sai um balde pronto lá. Então o ciclo de injeção é todas as funções, todos os movimentos que a máquina executa até injetar o balde pronto lá, ok? Então isso aí é o ciclo de injeção. Então vamos conhecer cada etapa que compõe o ciclo de injeção. Então vamos lá. Primeira etapa, fechamento. O nome já está dizendo, né? O fechamento do que? Do molde. Primeiro passo do ciclo, a máquina ela executa o fechamento do molde. É quando a placa móvel da máquina fecha, né? Encontrando a placa fixa. E aí fecha o molde. Fecha lá, trava o molde lá para poder injetar. O segundo movimento é o avanço do bico da máquina, né? O canhão da máquina lá, o cilindro, conjunto injetor, que a gente já viu em outro vídeo. Ele avança para encontrar o molde, né? Lembra do vídeo passado? O bico da máquina encosta na bucha do molde. Então esse avanço é o segundo movimento. Primeiro o fechamento, o segundo é o avanço do bico. Terceiro é a injeção. É o momento em que a máquina ela empurra o material fundido que está dentro do cilindro para dentro do molde. Força o material para dentro do molde para tomar forma lá dentro. Então esse é o momento da injeção. Depois que a máquina gasta esse material que ela empurrou para dentro do molde, ela precisa recarregar. Então o próximo movimento é o da dosagem, quando ela recarrega, né, o cilindro novamente com a quantidade de material fundido, prepara ali para poder injetar novamente no próximo ciclo, né? É igual uma arma que atira, depois precisa recarregar, né? Ela injetou, agora ela recarrega, prepara aquela quantidade de material para poder no próximo ciclo ela empurrar novamente para dentro do molde, injetar novamente. Essa preparação, esse carregamento de material chama-se de dosagem ou carga, né? Dosagem, dá para entender. Depois da dosagem, o quinto passo é o recuo do bico, né? Então, depois que ela dosa, o bico ele recua, se afasta do molde. Então o conjunto de injeção ele recua um pouco para se afastar do molde. Depois disso, o sexto passo é a etapa de resfriamento. A máquina simplesmente ela fica lá parada, né? O molde está fechado, a máquina fica parada, a água já está lá circulando. Então é um tempo que se dá, um tempo de espera para poder o material se solidificar, né? A peça plástica esfriar, solidificar. É o tempo de resfriamento. Esse tempo vai variar de acordo com o ciclo, o material, o tamanho da peça, o tipo do molde, várias coisas. Então, o resfriamento é esse tempo que a máquina fica lá parada sem fazer nada, só esperando resfriar. O próximo passo é a abertura do molde. Depois que resfria, acabou o tempo de resfriamento, a máquina abre o molde, né? Então, se no começo ela avançou a placa móvel, agora ela recua a placa móvel, abrindo o molde. Depois, o próximo passo, o passo 8, é o avanço dos extratores. Avança o extrator, aí extrai a peça, desprende a peça da face do molde. E o nono passo, o recuo do extrator. Aí acabou o ciclo. Quais foram os passos? 9 passos. Vamos lá: fechamento, avanço de bico,
injeção, dosagem, recuo de bico, resfriamento, abertura de molde, avanço da extração, recuo da extração. Aí acabou um ciclo, fez um ciclo completo, acabou o ciclo aí. Eu vou fazer duas ressalvas aqui. Primeiro, por que é tão importante entender o ciclo de injeção? Por que o ciclo é tão importante? Porque assim, ó, por exemplo, se você sabe que o bico de injeção ele só vai avançar se o molde estiver totalmente travado, né? Se o molde travar, a máquina entender que o molde travou, o molde fechou, né, travou, aí ela permite o avanço do bico. Então, se por acaso você botou a máquina para rodar, para trabalhar, o molde fechou, mas o bico não avançou, aí você vai ver que tem alguma coisa errada. Provavelmente a máquina não entendeu que o molde travou. Aí você vai lá ver o que aconteceu. Pode ser que realmente tenha algo atrapalhando o molde travar, pode ser um problema no sensor de fechamento, na régua. Então você vai ver que é algo ali no fechamento, é um problema no fechamento. Ou se o molde travou, o bico avançou, mas não liberou a injeção, ou seja, a máquina ela não entendeu que o bico avançou, ela não terminou essa etapa do bico para poder liberar a próxima etapa da injeção. Então você vê que tem algo errado ali, ó, travou. O bico avançou porque travou, então não é no travamento. O bico avançou, mas não liberou a injeção, então o problema está aqui. Por que a máquina não entendeu que o bico chegou na posição? Pode ter algo impedindo o bico de avançar, pode ter um problema na régua, pode ter um problema no sensor que libera a injeção, né? O micro do bico, interruptor ali do bico. É alguma coisa por ali, entendeu? Então quando você entende a sequência do ciclo, você se depara com um problema na máquina, a máquina parou em determinado ponto do ciclo, a primeira coisa que você vai ver é isso. Qual foi o ponto do ciclo que a máquina parou? Ela parou durante a dosagem, não terminou a dosagem, o bico não recuou. Se o bico não recuou, porque ela não terminou a dosagem. Aí você vê, o problema está aqui, ó. Ela injetou, conseguiu injetar, começou a dosar, mas não terminou. Por que não terminou? Aí você vai ver, às vezes faltou material, ou o material está empastelado ali na gargantinha, não está descendo pro cilindro, ou a contrapressão está muito alta e a rosca está patinando. Então você vai ver os problemas referentes àquele ponto, entendeu? Então, quando você entende bem o ciclo, você já vai no ponto do problema. A máquina parou. Você chegou lá, o operador disse, a máquina parou lá. Você vai chegar lá, você vai olhar. Você vê, ó, a máquina parou com o molde fechado, a máquina parou com o molde aberto, a máquina parou com o bico encostado, parou com o bico recuado. Deixa eu olhar aqui a posição da régua, ela injetou, mas não conseguiu finalizar, ela injetou e não dosou. Então você vai ver qual foi o ponto do ciclo que ocorreu um problema e aí você vai atacar naquele ponto. Por isso que é tão importante entender a sequência completa do ciclo de injeção. Bom, dito isso, eu vou para o segundo ponto que eu quero levantar. Eu não falei de todas as etapas que ocorrem do ciclo. Eu falei das principais, para você entender como funciona o ciclo. Essas são as etapas principais. Só que existem alguns detalhes em cada etapa dessa que eu vou deixar para um próximo vídeo. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, na etapa de injeção, não é só a injeção, tem a injeção e tem uma etapazinha chamada recalque. Quando se fala de recalque, tem muitas coisas para se falar, né? Então, para vocês entenderem, eu vou deixar para outro vídeo. Quando se fala de dosagem, não é só dosagem, não é só a rosca carregar, mas tem, dentro da dosagem tem a contrapressão, tem a velocidade de dosagem, existe o curso de dosagem, existe também uma etapazinha chamada descompressão, né? Então existem outras coisas para falar dentro do ciclo de injeção, mas para você entender, isso aqui é o suficiente agora, ok? O mais importante é você entender que para você conseguir diagnosticar todos os problemas que surgem no processo, que atrapalham, que para lá o processo de injeção, você precisa conhecer bem todas as etapas do ciclo de injeção.
Você precisa colocar isso na sua cabeça, você precisa entender isso. Lógico que não dá para eu falar tudo isso em um vídeo só. É necessário vários vídeos para você entender cada etapa do ciclo de injeção. Você tem duas opções. Ou você espera eu ir lançando os vídeos aqui, né, tentando montar uma sequência para você entender. Ou se você estiver com muita pressa de aprender tudo isso, eu tenho um curso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Você clica aí, você vai lá conhecer o curso completo de regulador de máquinas injetoras. Dentro do curso tem lá tudo que você precisa saber para poder regular máquinas injetoras, inclusive os detalhes do ciclo de injeção. Mas isso é se você quiser dar um passo a mais, né? Se você quiser aprender mais rápido, né? Você tem acesso a todo o conteúdo de vez. Ou então você vai ter que esperar eu ir lançando aqui na semana a semana um conteúdo de cada vez para você conseguir entender tudo. Só para você ter ideia da diferença ó. No curso eu tenho 72 videoaulas que vai te ensinar do zero a regular máquina injetora. Se eu conseguir lançar um vídeo por semana aqui no YouTube, dentro de um ano eu não consigo lançar todos os vídeos. Em um ano tem 52 semanas e só no curso eu tenho 72. E mesmo assim no curso tem aulas que tem quase uma hora. E se eu for lançar aqui no YouTube eu vou dividir essa aula em várias partes para poder lançar vídeos pequenos, não ficar vídeos muito longos. E também, lógico que não vai ser possível entregar todo o conteúdo do curso aqui no YouTube. Existem conteúdos exclusivos para quem faz o curso. Mas esse vídeo não é para falar do curso não, é para falar do ciclo de injeção. É só para levantar essa ressalva de que aqui eu não falei de todos os detalhes porque não é possível fazer isso, ok? Então, se você tiver curiosidade, você tem que esperar um pouquinho aí para eu lançar mais vídeos falando sobre todas as etapas do ciclo de injeção, cada detalhezinho sobre cada etapa, né, sobre o fechamento, sobre extração, travamento, abertura. Tem várias coisas ali, vários nuances que preciso levantar para você conseguir usar no seu dia a dia, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, não perde tempo não. Se inscreve no canal aí. Fica atento a tudo que eu vou lançar, né? Todos esses vídeos que eu estou falando, que eu preciso lançar e que eu vou lançar aqui no decorrer do tempo. Então, bote na sua cabeça, você precisa conhecer bem o ciclo de injeção, porque só a partir daí que você vai conseguir se tornar um top regulador de máquina injetora. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado e valeu!